Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de onde você estiver, ou talvez até uma boa madrugada. Seja bem-vindo, meu caro pensante. Estamos mais uma vez no canal O Pensante para mais uma reflexão. Espero que você esteja confortável no seu sofá, na sala, ou talvez na cozinha, ou talvez numa poltrona de avião ou de ônibus, ou talvez até no trabalho, ouvindo, cozinhando, fazendo alguma coisa. Acomode-se e venha comigo em mais uma reflexão do dia. Espero que você esteja bem confortável, porque hoje o assunto vai ser bem legal. Pegue sua pipoca, se você tiver de noite com fome de alguma coisa salgada. Pegue também o seu lanche, pegue o seu café da manhã, pegue o seu pão, sua torrada e venha comigo. Ou talvez você esteja almoçando ou jantando. Espero que você esteja bem e espero que você esteja ouvindo bem limpo esse áudio hoje. Obrigado por você estar mais uma vez aqui no canal O Pensante. No assunto de hoje, a gente volta a falar do aperfeiçoamento do ser. Do aperfeiçoamento do que é viver, do que é estar cada dia buscando ser uma pessoa melhor nessa terra. O questionamento de hoje é: será que de fato devemos ser perfeitos? Será que de fato precisamos ser perfeitos? No assunto de hoje eu queria abordar: será que é real a busca pela perfeição? Será que é possível, melhor dizendo, a busca pela perfeição? Pensando nesse assunto, eu queria falar com vocês ontem à noite, dormindo, prestes a dormir, inclusive acabei sonhando. Me peguei refletindo sobre a vida e sobre tudo que eu vivi e sobre tudo que as pessoas vivem também, e sobre a pressão da sociedade, sobre a pressão cada vez mais forte nos meios aonde estamos, seja no trabalho, na escola, na faculdade, com seu chefe, ou talvez você seja o próprio chefe, você com a sua própria empresa, a pressão diária que você tem que ter e tem na sua vida, para cada dia mais você ser perfeito no que você faz e nas coisas que você se compromete, nas coisas que você é bom, no seu dom, no seu talento pessoal. Discutindo com um amigo sobre essas coisas, assim, sempre vai ter pessoas melhores que você naquela profissão, naquele dom, naquele talento que você desenvolveu, e que na sua cabeça, quando você passa bastante tempo desenvolvendo uma técnica ou você é muito bom em alguma coisa, você, quando se depara com uma pessoa que faz melhor que você ou tem resultados melhores que você se questiona o porquê, como isso pode ser uma pressão e como isso pode ser um pouco frustrante. Tem um amigo artista plástico também, e eu também desenho, e muitas vezes a gente roda pelas redes sociais, por várias redes sociais que existem hoje, e todos os vídeos que tem, os Reels, os TikTok da vida, os Shorts. O que mais tem e o que você pode mais perceber são pessoas muito boas no que elas fazem. Quase todos os aspectos da vida você vê pessoas realmente muito boas, seja desenhando, seja fazendo livros, seja escrevendo, seja no que ela estiver fazendo, você vai encontrar pessoas melhores que você, com certeza. Então, o questionamento que eu fazia com esse meu amigo é: será que é real? Será que é verdade que precisamos ser perfeitos no que fazemos e o que é a perfeição, né? Chegando um pouco mais profundo nesse conceito, a gente vê que não é só superficialmente falando da perfeição em fazer alguma coisa, ou talvez buscar o termo de perfeição que Cristo colocou na terra quando ele caminhou aqui, como ele foi perfeito, ou o que ele falou quando ele esteve aqui, padrão alto que ele deixou pra gente. Talvez perfeição seja o caminho que ele nos deixou para trilhar. Amar os seus inimigos, amar o próximo como a nós mesmos, pregar o bem sem olhar a quem, e estar no meio da rua pronto para largar tudo, e inclusive pronto para enfrentar o sistema, como ele também fazia com os fariseus e os saduceus. Vindo hoje nesse tema,
Quando a gente fala em perfeição, é impossível não falar de Cristo. É impossível não falar da sua caminhada e de como ele mudou tudo aqui na Terra. Porque quando você olha como ele foi, é bem difícil ser como ele foi. E um dos mandamentos, com certeza, que se você está acostumado com as palavras da Escritura, então uma das coisas que está escrito é: sedes perfeitos como o Pai Celeste é perfeito em todas as coisas. Então, a temática de hoje de ser perfeito e buscar a perfeição, muitas vezes também é um pouco deturpada. Porque eu fico pensando em muitas coisas que passou e muitas coisas que aconteceu na minha vida, na vida de outras pessoas. E realmente, se você fosse perfeitinho naquela parte lá da sua vida, onde você estava aprendendo um determinado assunto, ou aonde você estava sendo bom e começando naquela profissão, ou talvez se você fosse realmente perfeito como você pensa que deveria ter sido naquela época, onde você estaria agora? E eu vou mais além. Quando eu falo da perfeição, eu estou falando agora da perfeição, tanto em ser, ou como estar, ou como fazer. Porque o ser humano é um ser em constante evolução. Buscamos sempre a evolução do ser, buscamos sempre... E nem sempre é evolução, por assim dizer, por fora, para que se possa ver. Mas quando você olha sua caminhada para trás, realmente você é melhor agora em coisas que você achava que você era melhor antes, e você não é. Você não era naquela época, na verdade, você não era. Então quando eu olho para o passado e fico pensando nesse tema, atingir a perfeição, é quase que uma idiotice. Você fala assim, eu vou atingir a perfeição, A perfeição realmente ela serve como um alvo que está na parede e você está com os dados na mão, pronto para atacar o alvo. Então parece que a perfeição ela está lá no horizonte, como um alvo a ser conquistado. E você nunca alcança ela de fato e de verdade, a não ser quando você vai chegando e tendo as experiências ao longo do caminho. No filme Matrix, quando você vê a diferença que é caminhar do que conhecer o caminho, né? Que é o que o Morfeu fala para o Neo. Uma coisa é você percorrer o caminho e outra coisa é você saber, né? Saber o caminho ou só saber de ouvir, né? Então muitas vezes a gente sabe de ouvir. A gente sabe falar, eu já sei, eu vou colocar em prática. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu fazer isso e quando eu fazer aquilo. Mas quando você está dentro da prática mesmo, é quando você se aperfeiçoa e busca e está realmente evoluindo, porque é fazendo e estando no meio do caminho e errando e tropeçando é que você vai tornando cada vez perfeito naquilo que você se propôs. Então, eu penso assim, quando a gente fala na busca da perfeição, e muitas pessoas se frustram porque eu sou uma dessas pessoas. Eu sou do signo de Virgem, para quem gosta de horóscopo, e muitas vezes as pessoas falam, o signo de Virgem gosta de ser perfeitinho, ele gosta de fazer as coisas bem perfeitinha, quando ele começa uma coisa ele termina. Mas o que é a perfeição para cada pessoa? Talvez a perfeição para aquela pessoa que sempre morou na cidade é ter uma casa no campo, é ter uma casa fora da cidade. Já viveu a vida toda dele na poluição e trabalhando em empresas, em fábricas, e fala, não quero mais nada, não quero saber mais nada daqui. Quero sair daqui e quero viver no campo. Aquilo sim é perfeição. O mato, eu estar no meio dos meus animais, comendo da minha horta. Oh Deus, isso sim para mim seria a perfeição. Já tem outras pessoas que quando olham no Instagram a vida de outras pessoas viajando para vários lugares, Emirados Árabes, Dubai, para o Japão, Paris, e a pessoa fala, meu Deus, que perfeição, eu queria aquela vida lá, eu queria viajar, eu queria ser como eles. Talvez a perfeição para aquela outra pessoa também, ela tá lá no calor do Nordeste brasileiro, no sol ferrado lá, e ela realmente é de lá, mas ela sempre odiou o sol e ela gosta mais do frio. Adora quando chega a época de São João ou junho, porque aí abaixa um pouco a temperatura e essa pessoa pode colocar um casaco, uma roupa um pouco mais quente, uma roupa um pouco diferente, porque agora tá frio.
e um dia ela vê as postagens de outra pessoa que tá na Europa, uma pessoa que tá num lugar de frio e fala: é uma perfeição essa neve, gente, olha como é perfeito essa neve. E pra pessoa que tá na neve, vivendo na Finlândia, na Escócia, em qualquer desses países muito frio, ou vivendo no norte da Europa, a pessoa que vive aqui, que vive no lugar frio ao qual onde eu estou, vive com blusa térmica, calça térmica, não pode sair de casa, sempre quer voltar para calefação, odeia o frio e tem saudade daquele calor escaldante do Nordeste ou de qualquer parte quente do Brasil, porque é um país tropical. Então a perfeição, por assim dizer, ou a coisa boa que cada um tem, o alvo que cada um busca, é totalmente diferente segundo a perspectiva de cada um. Outra pessoa também pode olhar e falar: meu Deus, mas que perfeição de pais que vocês têm, que perfeição de casal é aquele, olha que perfeição, olha que perfeitos são eles juntos, sabe? Então o que é realmente a perfeição? Se não um alvo para você atingir as coisas, suspenso no ar para você sempre buscar. Porque até aquele que disse que é perfeito, que chegou e fez, com certeza ele vai ter uma pessoa que ele vai falar: não, aquela pessoa ela chegou nos objetivos, sabe? A vida dela é mais perfeitinha que a minha, a vida dela é mais certinha que a minha. Deixa nos comentários o que você acha, e talvez também eu esteja equivocado, e você pode colocar nos comentários, mas o que você está chamando de perfeição seria objetivos de vida. O que você está chamando de perfeição seria as conclusões que queremos chegar a materiais ou espirituais na nossa vida. Mas o que seria perfeição então? O ser humano, por assim dizer, e eu posso falar isso para você, o ser humano, por assim dizer, ele é imperfeito. Porque se o seu ser humano fosse perfeito mesmo, ele nem aqui estaria. Então, talvez essa vontade de perfeição que temos é uma centelha divina que deixou dentro do nosso coração, pra gente buscar ser melhor, ser bom. E agora eu tô saindo do campo das coisas e entrando no abstrato, porque talvez tem pessoas que não estão nem aí pro material. Elas querem ser perfeitas por dentro. Entende? E essa talvez seja a definição de perfeição perfeita. Que da hora. A perfeição perfeita seria então você se policiar, ser um ser humano melhor na Terra, onde você caminha e faz suas coisas, pensando no próximo. Mas sempre tem aquela problemática que eu falo dos outros vídeos. A busca incessante pela perfeição também é um problema, aonde o sistema também tem a sua própria nuance de perfeição. E nessa própria nuance de perfeição, o próprio sistema daqui coloca as pessoas para buscar valores e perfeições, por assim dizer, que não são perfeitos. E mais uma vez eu volto para as escrituras, porque ai daquele que diz que chamam caminhos de morte, caminhos de vida, né? Ai daqueles que torcem as coisas. Então talvez para uma pessoa ser perfeito é atingir todo o máximo de uma vida material, e não importa o que ela faça. Ela pode ter uma empresa que contamina os rios e não importa. Ela quer aquele dinheiro, ela quer chegar naquele objetivo. Para ela ser perfeito e perfeição de vida e plenitude de vida é aquilo ali. Para outra pessoa, eu quero ser um artista. Eu quero ser um artista que atinge milhões. Vou ser um artista que atinge milhões de jovens, mas eu também não importo com o conteúdo que eu vou cantar, com o conteúdo das minhas letras, ou com o conteúdo do que eu vou passar pra frente, com o quanto que eu possa atingir as massas, possa viralizar e eu possa ganhar dinheiro. A mim não me importa, vai vir a minha criatividade. E pra mim isso é plenitude, pra mim isso é perfeição. Quando eu lembro da palavra perfeição, me vem aquela música do Legião Urbana. E quando eu penso nessa letra e quando eu penso naquela música, na verdade, a perfeição ela vai vir. E quando ela vir, a gente vai ter a real consciência do que é perfeito. Porque nesse momento agora mesmo, onde estamos na Terra, a gente vê como num espelho, como Paulo dizia. A gente vê borrões, a gente vê como num espelho.
não temos a noção exata, do que é a perfeição, até porque somos um reflexo imperfeito. Então a perfeição para mim, caro pensante, a perfeição para o pensante nesse canal é um alvo, tá pendurado lá e ele tem que ser atingido de certa forma. E essa perfeição é simplesmente viver dia a dia se auto-aperfeiçoando. Viver o seu dia se melhorando, progredindo, tentando ser cada dia um ser melhor, aonde você estiver. No meu caso, e no caso de muitas pessoas, estão fora do seu país. Estão em um lugar aonde por alguns não são bem-vindos. E esse sentimento que você tem de querer ser perfeito, e agora eu estou falando do modelo espiritual, quando você quer ser perfeito, mas lá fora você encontra pessoas. Lá fora você encontra pessoas que te negam. Elas se negam a estar com você, se negam a dirigir a palavra a você, ou se negam a estar com você num café, numa lanchonete, simplesmente porque talvez você não seja do mesmo lugar que ela. Eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. Como ser perfeito a nível de Cristo, como ele falou. Como ser perfeito e evoluído a nível espiritual, como qualquer outra pessoa que não precisa ser religiosa que esteja querendo falar. Como atingir a plenitude de um ser espiritual quando os seus semelhantes ao seu redor, essas pessoas, elas te excluem. Pelo lugar que você nasceu, pela sua cor, pela sua etnia, pelas suas escolhas e pelas suas decisões, ou até pelo que você crê. Como ser perfeito de uma forma onde você possa aceitar todos no seu coração. Entende? Então, o conselho de hoje, na busca incessante da perfeição, eu penso que o modelo a ser seguido na busca da perfeição é o modelo aonde você amanhã é o melhor, é a sua versão melhor, seja para quem for. Seja até para aquelas pessoas que não gostam de você. Seja até para aquelas pessoas que não te suportam. Elas não querem te ver. Ser o melhor para elas. Ser o melhor para o mundo. Ser o melhor para todos. Eu sei que isso pode parecer difícil. E ainda assim, eu te dou uma garantia. Porque quando você é perfeito de coração, que agora é um padrão de perfeição diferente que estamos falando. Perfeito de coração, de sentimento, puro. As outras coisas vão ser acrescentadas quando você for esse tipo de perfeição. Amanhã, talvez, quando você for encontrar com seu chefe de novo e depois desse áudio, um áudio que não é totalmente culto, é um áudio de uma pessoa que está em casa com seu microfone ligado e está lançando áudios no YouTube para ajudar você. Talvez para quando você estiver viajando, comendo, cozinhando, ouvir uma pessoa que está soltando aí suas reflexões aí no YouTube. Talvez amanhã, quando você encontrar o seu chefe retomando, você vai tentar ser perfeito de coração. Porque perfeito realmente você não vai conseguir ser perfeito 100%. Até porque somos seres humanos e na nossa cabeça está passando milhões de volts de pensamento, somos um turbilhão. Mas amanhã, quando você encontrar o seu colega de trabalho, o seu chefe, quando você levantar e encontrar o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, talvez um problema de família, parentes que você tem problema, pessoas que você não fala há anos. Talvez você tenha que chamar essas pessoas para conversar, tomar um café, tentar relevar, praticar o perdão. Quando você praticar esse perdão e quando você conseguir ser perfeito de coração, se você foi direcionado para esse vídeo meu, você sabe o que eu estou falando. E talvez você está tomando isso bastante a sério. Quando você quiser ser perfeito de coração e liberado totalmente o seu caminho para que você possa receber a prosperidade na sua vida, quando a prosperidade vier na sua vida, ela vai vir porque você é perfeito de coração. Porque realmente você está tirando a centelha maligna que existe no coração e buscando se conectar com a centelha divina que está dentro de cada um de nós. Quando você conseguir fazer isso, talvez você estará alisando, passando a mão naquele diamante bruto de luz dentro do seu coração,
onde Deus colocou lá, o Criador colocou, para você ser perfeito de coração. Perdoar as injúrias que te fizeram, perdoar todas as coisas ruins que falaram de você e caminhar. Ter o coração cheio de perdão. E ter o coração cheio de perdão não é você bajular ninguém, nem estar com a pessoa sem você querer estar. Não. Mas é perdoar de coração, atingir o pleno exercício do bem, para atingir a perfeição de coração, a ponto em que quando você buscar todos esses círculos de retidão dentro do seu coração, e você vai curando essas coisas que estão te corroendo e toda essa ferida que está dentro, a sua vida vai tomando sim um rumo aonde você nunca imaginou. E você estará atingindo a perfeição em vários sentidos da sua vida. Foi assim comigo. Não levo para o coração, nada que me fizeram. Tenho sim pessoas que realmente decidiram não falar comigo. Não foi o meu caso, mas tenho pessoas que elas decidiram não conversar comigo, assim como você pode ter também, é um desabafo. Elas podem decidir por elas mesmas não querer conversar com você. Mas o seu coração tem que estar de um certo grau de pureza e perfeição, a ponto em que a qualquer momento, se essa pessoa voltar e querer falar com você, você estará pleno para falar com ela, para discutir as coisas que aconteceram no passado e limpar tudo de uma vez por todas e conseguir essa perfeição. Começamos o vídeo falando do que seria perfeição, do que seria perfeição para as pessoas. As pessoas tratam a perfeição também de uma maneira muito material e simplória. E num vídeo mais ou menos de 20 minutos, saímos de uma perfeição simplória para uma perfeição espiritual. Espero que você tenha entendido. Não quero tomar mais o seu tempo. Já se passaram os nossos 20 minutos. E obrigado mais uma vez. Se você quiser mais assuntos e reflexões, é só você clicar nos cards e na tela final que vai estar aqui nesse vídeo. Visita a nossa playlist e esteja com a gente, porque é só o começo. 2 vídeos, 2 reflexões por semana. Sejam bem-vindos ao canal O Pensante. Se inscreva. Até logo. Até mais. Tchau.